Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista e no Antagonista Vídeos. Você também lê diariamente a minha coluna sem paywall e com o mesmo tema do Narrativas Antagonista no site do Antagonista, para você poder compartilhar com seus amigos. Falando em compartilhar, que tal entrar para a corrente espiritual dos 3 Cs? Curta, comente, compartilhe, que é isso que tem feito crescer a família Narrativas Antagonista. É ali, ó, no boca a boca. Fato do dia: Lula e o banho de sangue de Maduro. Eleições agora, ó, no domingão. Como é que nós vamos falar desse tema? Você sabe, com aquele exercício diário para elevar o nível do debate político. Eu te digo os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te falo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Bora lá para os fatos? Fato do dia: Lula e o banho de sangue de Maduro. Eleições na Venezuela neste domingo. Eleições, né? Comunidade internacional muito apreensiva com o que pode ocorrer por lá. A escalada de perseguição a adversários políticos vem se intensificando. Gente proibida de concorrer, perseguições, desaparecimentos forçados, atentados, prisões, o que vocês imaginarem. E agora Nicolás Maduro fez uma afirmação, enfim, vamos ver o que ele falou, porque não tem 2 jeitos de interpretar isso, né? El 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. O Maduro falou o que falou. Está falado, mas nós vivemos numa era em que faz muito sucesso essa profissão de tradutor de político. O Celso Amorim se meteu a isso numa entrevista que ele deu por aí e o Felipe Moura Brasil trouxe pra gente no Papo Antagonista a transcrição dessa entrevista em que o Maduro, ou melhor, em que o Celso Amorim traduz o que o Maduro falou. Não é desejável esse tipo de declaração, mas eu não acredito que ela se materialize. E também ele não colocou como um banho de sangue imediato. Não vou justificar não, que eu acho que realmente é errado. Não se fala em sangue na época da eleição. Na eleição você fala em voto e não fala em sangue. Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo, coisa que de qualquer maneira não deveria falar. Vou trazer aqui um tweet do Eduardo Jorge, que está fora aí dessa polarização, com uma análise. Maduro sendo Maduro, mesmo numa eleição fortemente restritiva para a oposição, cheia de golpes baixos, está nervoso, guerra civil, banho de sangue, etc. Não se pode subestimar o que um regime violento como este pode fazer para manter o poder. O próprio Lula deu uma mudada na conversa depois dessa história de banho de sangue. Quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. O Maduro tem que aprender. Quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Vai embora e se prepara para disputar outra eleição. Então eu estou torcendo que aconteça isso por bem da Venezuela. O Nicolás Maduro, por sua vez, está lá com a campanha na rua, palavras fortes e falando que vai dobrar aposta, gente. Falando que quer extrema-direita fascista,
fora do poder, enfim. E essa declaração é de agora há pouco. Derecha extremista, paramilitar, fascista, que odia al pueblo. No quiero show, ni lloradera. El domingo le vamos a dar una pela. No quiero show, ni lloradera. No quiero show, ni comiquita. A respetar los resultados electorales. Así o más claro. La manito arriba, arriba. Te lo digo bailando. Te lo digo cantando. Este pueblo el 28 lo veo ganando. A grande questão é que agora o Nicolás Maduro falou com todas as letras em banho de sangue. Mas a postura dele antidemocrática é antiga. E o Lula fez várias declarações em que dizia que o Maduro era um democrata e que a Venezuela é uma democracia. Vamos aqui a uma delas, a história de não pré-julgar o Maduro. Primeiro, eu não fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vai ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Bom, além disso, o que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. Você sabe que aqui no Brasil, até hoje, um presidente que perdeu as eleições não aceita o resultado da eleição. Ele continua dizendo que as eleições foram fraudadas. Ele continua dizendo que a eleição valeu para os deputados e senadores dele, mas não valeu para ele. Ele continua jogando dúvida com relação à urna eletrônica. A principal liderança da oposição a Nicolás Maduro é a Maria Corina, que está tendo um sucesso estrondoso mesmo com o regime agindo contra ela. Já prenderam advogado, essa última semana sumiu gente da campanha dela, teve atentado contra o carro, aí não podia concorrer, tinha que pôr outra pessoa. E o presidente Lula fez um comentário sobre essa situação que é quase inacreditável. Vamos ver. E, presidente Lula, o senhor falou há pouco com a gente ali rapidinho e fez um paralelo entre a oposição do Brasil e da Venezuela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso. Obrigada. Primeiro, eu não fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vai ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Esse é um comentário antigo, tá? É um comentário que a gente teve no dia 6 de março, já durante o processo eleitoral. E ela respondeu: eu chorando, presidente Lula, você está dizendo isso porque eu sou mulher? Você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro.
Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Pois é. Não sei se você se lembra daquela história do Lula falando que o Maduro precisava criar uma narrativa de que a Venezuela é uma democracia. Você se lembra disso? Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Lula chegou a ser confrontado diversas vezes por jornalistas por causa dessa afirmação de que a Venezuela é democracia. Numa das vezes, ele teve uma saída de dizer que ele mandou o Celso Amorim lá para ver se era uma democracia, e era. Nunca teve tão tranquilo. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chaves. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para voltar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista, que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. E ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chaves, que qualquer coisa o Chaves queria fazer um referendo. Qualquer coisa ele queria fazer um referendo. Eu falo, pô, para de eleição, trabalha um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então eu acho que, naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo, eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Pois é. E agora, vou trazer de novo o vídeo aqui. O Nicolás Maduro, na semana da eleição, tá falando assim. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Vamos nos lembrar que não é só agora que o Lula diz que Maduro é um democrata, com todas as letras. Quando saiu da presidência da outra vez, o Lula chegou a falar que o Maduro é um democrata numa gravação para a propaganda política da Venezuela. Não lembra disso? Recordar é viver, vamos ver. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela.
Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. E o Nicolás Maduro está fazendo lá a campanha dele, além da história do banho de sangue. Tem uma coisa muito curiosa que é o personalismo. Acaba de ser lançada uma série chamada Nicolás. Ele está promovendo aí loucamente em suas redes sociais uma foto dele mais novo, meio galã. E tem também um desenho animado chamado Super Bigode. É isso mesmo, coisa que você só vê aqui no Narrativas Antagonistas. Vamos dar uma olhada. Hay que apoyar a los emprendedores, que son uno de los motores de nuestra economía. Venezuela sigue fortaleciéndose económicamente y yo velaré por eso. Ese es mi presidente, que lo que dice lo hace. No como esos otros, que no les interesa que el país salga adelante. Llevan años entre sanciones, guarimbas y guerras. Es que este hombre nos ha regalado la paz, la seguridad y la estabilidad a todos los venezolanos. Tenemos que apoyar a Maduro, porque apoyarlo a él es apoyar a Venezuela. Sí, mijita, para que el poder siga siendo del pueblo. Nuestro superbigote es un triunfador. Él seguirá siendo nuestro presidente, el presidente del pueblo. Y contra el pueblo no puede nadie. Mi amor y compromiso siempre será con el pueblo venezolano. A Venezuela no la detiene nadie, porque trabajo en equipo, victoria segura. Notícia do Antagonista: o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu mandar observadores internacionais para esta eleição na Venezuela. Lembrando que observadores internacionais que não são de aliados do regime foram rechaçados por Nicolás Maduro. Segundo o noticiário do jornal O Globo, há um mal-estar dentro do TSE. Há muita gente pensando ou discutindo que essa ação da ministra Carmen Lúcia de mandar os observadores pode ser vista como um endosso à farsa eleitoral que Nicolás Maduro pretende promover neste final de semana. E aí? O que é que você acha disso tudo? Calma, mas muita calma. Que antes de você achar, eu vou te contar algo que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá. Essa imprensa golpista tem que interpretar o que a esquerda fala sempre da pior forma possível. Eu queria ver se eles iam interpretar Jair Bolsonaro, a extrema-direita rentista que eles defendem, com a mesma régua que eles utilizam para o Lula e para o Nicolás Maduro. O Maduro, obviamente, usou uma metáfora. O que ele está falando de banho de sangue, ele está falando de luta de classes.
Por quê? Eles acham que não há democracia na Venezuela. A democracia é quando o povo está no poder. Não existe democracia burguesa. Eles querem dizer o quê? Que os Estados Unidos são modelos de democracia onde tem pena de morte, onde tem desigualdade social. Aqui é mais democracia que a Venezuela. Pensa aí o bairro do Morumbi, coberturas convivendo com favelas. Isso é democracia? Nada que seja da esquerda, essa mídia golpista reconhece como sendo democrata. Nós avisamos. Eleição fraudada é com o Lula mesmo. E agora tá lá, digital do TSE. Carmen Lúcia vai lá dizer que tá tudo ok na eleição do Maduro. Mas aqui a gente não pode falar de urna eletrônica, porque aqui se você falar de urna eletrônica, vem o Xandão e te bota na cadeia, tira suas redes sociais. A gente avisou, os patriotas avisaram que o Lula queria transformar isso aqui numa Venezuela. E é o que ele está fazendo, porque vai endossar o que está acontecendo lá para depois tentar reproduzir aqui. Mas o Bolsonaro fala palavrão, né? O Bolsonaro, ele é espontâneo, então a direita limpinha não quer o Bolsonaro. Vamos fazer uma frente ampla pela democracia. O que vocês estão achando agora? Faz o Elis, então. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Maduro meteu o Lula numa saia justa em que o Lula não se imaginava. Ele ficava com essa conversinha de que lá é democracia, de que tem eleição, de que é isso, de que é aquilo, sabendo muito bem que é uma ditadura. O Lula é amigo de muito ditador, muito. E desses que fazem eleição fake, eleição fraudada. Ele sempre soube que ali era uma ditadura e que ele apoiou. Apoiou, inclusive, gravando mensagem para a campanha eleitoral do Maduro anos atrás. Ele apoia. Ele fez essa declaração vergonhosa já nesse último mandato de que o Maduro precisa construir uma narrativa de que a Venezuela é democracia. Como se democracia não fosse algo objetivo, fosse uma história que você conta. Isso Lula sempre soube. O que ele não imaginava e que mudou o que está acontecendo agora? O Maduro não está tão no controle quanto ele pensava. Este é o problema. Por quê? Quando apoiava a ditadura do Hugo Chávez tinha aquilo sob controle. Quando ele fez as primeiras campanhas para o Maduro, lá atrás, estava aquilo sob controle. Mas agora o que a gente está vendo é que o Maduro está num nível de nervosismo de partir para o desespero. Anos atrás, lá para 2017, eu não sei se você se lembra, aqui no arquivo da TV Antagonista tem, porque eu trouxe muitas filmagens daquela época, das passeatas que Maduro enfrentou contra ele. E assim, o povo ia para a rua, ele botava a polícia para metralhar a gente em passeata e jogar bomba, jogar tanque em cima do pessoal, prendeu um monte de gente, mas nem assim as passeatas paravam. Então, isso foi apodrecendo ainda mais com a decadência econômica, uma migração em massa, muita gente vindo, inclusive para o Brasil, buscar asilo político. A situação foi se degradando. Até que chega nessas eleições, por que a gente está ouvindo tanto falar de eleição na Venezuela? E das outras vezes a gente não ouviu mesmo tanto? Porque o Maduro foi escalando as coisas. Então tem um candidato, não pode ser o candidato, prende o outro desaparece. O advogado da campanha morre, aparece assassinado não sei onde, desaparição forçada de uma equipe inteira, um atentado, e aí proíbe a outra de concorrer, vira uma briga pública. Aí entram outros países na história, dizendo que aquilo está indo longe demais. Ou seja, ele perdeu o controle do processo eleitoral fraudado.
ele não está conseguindo manter nem a fraude. Qual que é o medo do Maduro? Que mesmo com a campanha de terror que ele fez contra os seus opositores, mesmo com o regime violento que ele conduz, mesmo com a questão da fraude que ele pretende fazer nessas eleições, nem isso seja o suficiente para ele permanecer no poder. Tanto que ele veio com essa história de querer anexar metade não, 70% do território da Guiana. Tem narrativas antagonistas contando direito essa história, o que é a Guiana Essequibo. Ele quer invadir um outro país, que é algo que ditadores geralmente fazem quando vem o seu poder se esfacelando. Ele precisa de um inimigo externo, porque senão o inimigo é ele. E o Maduro está nesta situação no momento. Pois bem, se o Maduro não consegue manter a farsa, perde e resolve mesmo fazer um banho de sangue. Como é que fica o Lula, que quer bancar o democrata, quer bancar o respeitador dos direitos humanos, quer bancar o cara que vai fazer a paz mundial na Ucrânia, em Israel, quer ganhar prêmio Nobel da Paz? Como é que fica o Lula, se tem mesmo um banho de sangue, sendo que ele apoiou esse cara o tempo todo? E neste caso da democracia venezuelana, eu sempre falo isso, posso estar sendo chata, mas volto a falar porque é um raciocínio importante. O Lula foi se meter em um mundo de conflito internacional que ele não tem poder para resolver. Na Venezuela, ele tinha. E ele optou por passar a mão na cabeça de uma ditadura. Agora, está colhendo os frutos. Bom, o que é que vocês acham? Eu quero saber muito direitinho. Vocês contem aqui pra mim. Antes, não deixa de entrar na corrente espiritual dos 3 Cs. Vocês têm me ajudado demais a fazer o Narrativas Antagonistas chegar a cada vez mais gente. Curta, comente, compartilhe. Ai, vão comentar o quê? Não sei, bota um emoji. Bota um emoji, bota um boa tarde, bota um boa noite, bota um bom dia pra gente saber que você tá por aqui. E não se esqueça de dizer que outros assuntos você quer ver no Narrativas Antagonista. Vou te adiantar uma coisa, Narrativas Antagonista tá fazendo aniversário mês que vem. Vai ter surpresa. Aguarda aí que em breve, surpresa muito legal pra vocês. Beijo, até amanhã.